Estou muito contente, né, primeiro de estarmos iniciando mais um ano em comunidade, muito bacana, muito gostoso, né, essa saudade que a gente sente dessas férias, né, desse tempo de descanso que a gente tem, é muito interessante mesmo. A gente chega e às vezes você não se dá conta do quanto que você estava com saudade de algumas pessoas, até ver elas, e de certa forma seu coração chega a se encher, né. Várias pessoas que eu vi hoje, meu coração encheu de alegria e eu falei: "Nossa, que bom, que legal ter esse irmão na minha vida, eu tinha esquecido". Tomara que a gente possa, vivenciar, né, mais tempo juntos aí durante esse ano. E nós iniciamos, mais um ano falando sobre espiritualidade. Hoje nós vamos falar sobre uma disciplina que ela é interior, ela começa de forma interior no nosso coração e ela se externa também nas nossas práticas. Ela tem tudo a ver com o que a gente, vivenciou durante esse tempo. Hoje nós vamos falar sobre a disciplina do descanso. A gente vai falar sobre descansando com deleite. E nas outras semanas nós falaremos de outras disciplinas que também iniciam no nosso interior e que de forma mais prática ainda elas se revelam. Nós passamos esse tempo de descanso, vimos o quanto que ele é importante, e é engraçado, né, às vezes a gente vai falar para algumas pessoas, e as pessoas falam: "Ai, mas Deus não tira férias", né. E aí, às vezes, a gente vê o quanto que as pessoas, às vezes, entendem que só existe lugar de desfrute em Deus se a gente estiver na correria, e às vezes nessa correria espiritual, que ela é tão bem vista por muitos, mas que também tem prejudicado muitas pessoas. Se não tivesse, a gente não viria tantos pastores, tantos obreiros hoje em dia, tantos cristãos que estão adoecendo simplesmente porque a grande quantidade de tarefas que elas fazem nas igrejas tem adoecido elas, tem levado elas a uma exaustão muito grande. Hoje, se a gente fosse apresentar aqui, alguns índices de como a exaustão tem pego o povo de todos os lugares, principalmente aqui no Ocidente, a gente iria ver o quanto que, de fato, essa doença, né, a depressão, a ansiedade, o burnout, tantas outras doenças que parecem que são apenas psicológicas no âmbito mais abstrato, elas se tornam cada vez mais sérias e palpáveis. E a gente também percebe quantas pessoas que buscam diversas soluções, mas não entram exatamente no âmago da questão, que é de fato o descanso. Nos falta descanso, e descanso não simplesmente de não fazer nada, mas o descanso de fato estarmos descansados e confiantes que não precisamos fazer nada em vários momentos para que possamos existir, para que sejamos afirmados, e hoje a gente vai falar um pouco a respeito disso, ok? E nada melhor do que começarmos falando a respeito desse grande homem de Deus, Jonathan Edwards, que foi um grande pastor avivalista, e ele escreveu um livro muito importante, talvez a obra mais importante assim que nós temos a respeito de espiritualidade, que se chama Afeições Religiosas. E nesse livro, Afeições Religiosas, Jonathan Edwards tenta entender como poderia ser avaliado o avivamento que ele percebia ali naquele tempo dele e quais eram os verdadeiros sinais de avivamento naquele povo. Hoje, nós carecemos desse tipo de conteúdo mais do que nunca, porque nós percebemos que existem muitos movimentos, mas não tem tanto avivamento. A gente, às vezes, detecta como sinal de avivamento aquilo que é simplesmente manifestação da carne. A gente diz que avivamento é um monte de gente gritando, caindo no chão, se estribuchando, levantando sapato, isso é avivamento. Quando na verdade o avivamento, ele vai muito além e além disso ele é muito mais interior. Não estou querendo dizer que não possa haver momentos de manifestações externas, como pulos, como choro, como uma alegria, talvez um levantar um sapato, né, eu não vejo muito propósito disso, mas talvez possa haver ali. Então a questão não é esse.
Mas a questão é que, às vezes, a gente trata como algo que é muito externo, algo que é muito carnal, e por carnal, não pecado, mas simplesmente uma obra humana, como se fosse aquilo que é avivamento em si. E Jonathan Edwards, ele vai falar algo muito interessante, porque ele vai questionar isso logo no início do livro. Quais as características próprias de quem tem o favor de Deus e recebeu direito às recompensas eternas que ele concede? Então, olha isso. Quais são as características próprias de quem tem o favor de Deus e recebeu direito às recompensas eternas que ele concede? Então, ele começa a tentar averiguar características daqueles que nasceram de novo. Não num objetivo de julgar, você vai para o céu, você não vai, você é salvo, você não é. Não, não é esse o objetivo, mas ao mesmo tempo é muito importante nós sabermos discernir aquilo que de fato é uma obra do Espírito daquilo que não é uma obra do Espírito, ou daquilo que nós não podemos afirmar que é uma obra do Espírito. E nós vamos entender que, por obra do Espírito, existem 2 objetivos principais, que é tanto a semelhança com Cristo, mas também a profundidade. A semelhança com Cristo e a profundidade são os principais objetivos da espiritualidade cristã. Porque Romanos capítulo 8 vai dizer que nós, salvos, aqueles que todas as coisas cooperam para um bem, eles foram predestinados a serem semelhantes àquele que nos salvou. Então, a semelhança à pessoa de Cristo precisa ser algo evidente em nossas vidas. Então, a espiritualidade, ela tem muito mais o objetivo de nos anunciar como semelhança do que simplesmente nos colocar em um palco onde a performance ela é bem vista. E além disso, a espiritualidade, as práticas espirituais, elas transformam a gente em pessoas profundas, pessoas com raízes, pessoas que são constantes naquilo que se diz verdadeira maturidade. Efésios capítulo 4, Paulo vai falar que os dons do ministério, o pastor, o mestre, o evangelista, o apóstolo, e eles são dados ao corpo de Cristo visando algo, a maturidade, a estatura completa de Cristo, para que eles não sejam mais lançados de um lado e para o outro por qualquer vento de doutrina. E hoje a gente vai perceber que nesses grandes ajuntamentos, que muitos dizem ser avivamento, a coisa que nós menos vemos é profundidade. São coisas que são literalmente como, o tornado ali, né, que não venha mais em nome de Jesus, né. Mas tem muitos avivamentos que é tipo isso. Vem, faz mó barulho, escuridão, nossa, vai durar para sempre. 2 horinha, voltou tudo ao normal. Ah, mas destruiu ali, mais um tempinho, volta. Não tem uma marca realmente profunda, não dura. Por quê? Porque não está produzindo pessoas profundas. E aí Richard Foster, que é outro, grande mestre quando o assunto é espiritualidade, e aí uma indicação bem bacana de um livro que chama Celebração da Disciplina. O Afeições Religiosas, ele é muito bom, mas ele é um livro um pouquinho mais denso. Celebração da Disciplina é um livro um pouco mais fluido, é um livro mais devocional mesmo, e que ele vai falar sobre 12 disciplinas espirituais. E logo no início do livro ele vai dizer o seguinte: a superficialidade é a maldição do nosso tempo. A doutrina da satisfação instantânea é, antes de tudo, um problema espiritual. A necessidade urgente não é de um maior número de pessoas inteligentes e dotadas, mas de pessoas profundas. As disciplinas clássicas da vida espiritual convidam-nos a passar no viver da superfície para o viver nas profundezas. Então, quando a gente fala sobre disciplina espiritual, é isso que vai enraizar as doutrinas que nós temos ouvido domingo após domingo. É muito gostoso, gente, estar numa igreja que, de fato,
prioriza o ensino bíblico das escrituras, que não fica toda hora no beabá, no beabá, não, mas que vai do A a Z mesmo, que tem alguns dias que são mais fáceis, outros exigem mais de nós. Isso é muito maravilhoso. E isso causa em nós, de fato, um senso de maior conhecimento. Isso torna-nos um pouco maiores, porque de fato somos criados para conhecer. E esse conhecimento, ele de fato produz algo muito bom em nós, porque nós temos o que conversar, temos o que pensar no momento da crise, no momento da alegria. Isso é muito bacana. Só que a doutrina, se ela não for acompanhada com disciplinas espirituais, ela vai nos tornar apenas pessoas inchadas. Eu até coloquei essa frase aqui para a gente meditar um pouco nela, que como uma engrenagem sem óleo, assim são as doutrinas sem a espiritualidade. Faz barulho, mas não move a vida. São pessoas que falam que sabem muito, mas não movem nada. Pessoas que conhecem, que são praticamente uma sistemática caminhante, mas produz o que na vida? Como que é o tratar com os filhos, com a esposa, com a sociedade? Quando chega no lugar, é a pessoa agradável de se estar ou lá vem de novo o Zé Palestrinha? E palestrinha é bom, gente, é gostoso. Às vezes a gente está num ambiente e o ambiente pede para que a gente trate de um assunto, trate de outro, mas eu vou ser muito sincero com você. As pessoas mais espirituais que eu tive acesso a conhecer e que viviam a espiritualidade e que sabiam muito, quando eu sentei com elas, eu mais aprendi sobre vida do que teologia. Às vezes eu, na minha imaturidade, pensava: "Nossa, vou sentar com essa pessoa, que essa pessoa é incrível, ela sabe demais". Eu chegava quase com um livretinho para conversar com ela: "Não, vamos conversar, já tô aqui para anotar tudo". E o que a pessoa me explicava era a vida. Eu lembro que, há um tempo atrás, na época de seminário, eu estava sendo acompanhado por um pastor, um homem muito incrível, de Deus, já um senhor de idade, e eu fui, sentei com ele, eu cheguei falando: "Nossa, esse cara vai me explicar tudo que eu tenho de dúvida". E aí eu tentava puxar de um lado, ele me levava para o outro, eu tentava puxar do outro, ele me levava para esse, aí eu falei assim: "Cara, e aí, o que que eu faço?". Ele falou assim: "Levi, sabe qual que é o problema? É que você tá tentando descobrir o pulo do gato, não tem". Ele falou: "Sabe orar? Então, é orar". Eu falo: "Tá bom, mas aí eu quando eu começar a orar, eu faço o quê?". Ele: "Aí você ama". Muito bom, eu oro e amo, mas aí qual que é o que eu queria entender o bum. Ele falou: "Então, quando você começar a orar, amar, você já vai ver que não precisa fazer muita coisa, aí você ora de novo". Falei: "Mas é só orar?". Aí ele: "Mas você já está orando?". Eu falei: "Não". Ele: "Então não é só, né". "Não, é só perdoar". Então, mas é só perdoar mesmo, assim, vai me tornar uma pessoa mais leve se eu perdoar? Não pode ser. Você perdoou? Não, então você não sabe ainda. É só ler a Bíblia. Vamos combinar? Eu tenho essa crise às vezes, eu falo: "Não é possível que eu olho para a Bíblia e falo: "Não pode ser, cara. Isso aqui é um livro, não pode ser". Mas aí quando você faz, é. Por quê? Porque traz óleo para a engrenagem, te move a vida. E aí a gente vai perceber que hoje nós vivemos numa sociedade que valoriza muito aquilo ali, ó, performance. Hoje parece que se não tiver alguém vendo, não vale a pena. Poxa, eu orei e não tem nenhum like, né. Às vezes a gente, né, acorda 3 horas da manhã, tira uma foto, no secreto com o Senhor, e clica. Meu irmão, deixou de ser secreto, não é verdade? Hoje em dia, a gente a gente vive numa sociedade, da loucura, não é, né. Tem hoje sociedade disciplina, do desempenho, é a sociedade da loucura, né, igual o Leandro Vieira um dia falou, né, até a loucura tá ficando louca com a gente, né, porque é umas coisas
enlouquecedoras. Hoje a gente vive num grande palco. A vida parece que ela é um grande palco. Nos tempos de Jesus, haviam as esquinas, onde os hipócritas iam para lá, que eram atores, né? E que nessas esquinas, nessas praças, na verdade, os hipócritas faziam várias teatros, peças teatrais, eles faziam, né, nessas praças. E aí Jesus ele vai comparar os hipócritas, os fariseus com esses hipócritas. Hipócrita não é uma pessoa ruim. O hipócrita é um ator, é isso. Hipócrita, traduzindo, é ator. Ou seja, é alguém que não tem compromisso nenhum com aquilo que ele está encenando ali em cima do palco. Eu sou uma pessoa encenando e eu sou uma pessoa fora. E na época de Jesus, esses hipócritas, esses fariseus hipócritas, eles iam para as esquinas e tudo que eles faziam é para todo mundo ver. Ah, doei algo. As pessoas têm que saber que eu dei. Ah, eu fiz uma bondade. Tem que saber que eu fiz. Eu tô orando. Tem que ver que eu tô orando. Né? A gente posta lá a Bíblia, 1 de 365. E daí? Mas é porque se eu não postar, eu não tô sendo espiritual de verdade. Aí a gente vai para outra besteira. Não, eu faço isso para influenciar. É para auxiliar os outros. Será que de fato esse é o método que nós devemos influenciar os outros? Influenciar quem? Às vezes a gente tem a mania de achar, né, uma falso engano. A gente vive um tempo que hoje a gente acha que tem muito amigo. Por quê? Porque eu olho ali no meu Facebook, eu tenho 500 amigos, né? Eu tenho muitos seguidores, né? Várias pessoas querem saber o que eu faço. Será que quer mesmo? Ou será que você não está servindo só de entretenimento para prender essas pessoas cada vez mais numa situação rasa? Hoje nós vivemos nesse lugar. E se no tempo de Cristo os hipócritas eles tinham as esquinas, hoje nós temos os nossos smartphones. Tudo que fazemos, trombetamos pelas redes sociais. Nossa, aquela pessoa ela é tão boa, por quê? Porque eu vi lá aquela trend de ver a pessoa no supermercado, aí ela tá passando a compra, aí a mulher do Condor fala: "Crédito ou débito?" Aí ela fala: "Crédito", aí do nada vem a mulher, coloca o cartão dela, e aí do nada a pessoa: "O quê?" Aí não sei o que que tem, apagou minha conta. Nossa, que pessoa boa de verdade. Deixa eu te falar um negócio, a virtude, para ela ser virtude, ela tem que ser tímida. Depois que apertou o REC, nada é de verdade. Eu tô fazendo com a câmera me gravando, não é verdade. E ô coisa irritante é isso hoje em dia. A minha esposa tá chegando, vou gravar aqui. Aí tô lá, tô gravando. Aqui, comecei a gravar mesmo. Aí a Amanda abriu a porta. Aí eu deixei a casa limpa, arrumadinha, né? Comidinha na mesa, velhinha, tudo lindo. Aí a Amanda abre a porta. Amor, você é incrível! Ah, amor, ah, não sou nada. Você é maravilhoso. Aí do nada ela, olha, você tá gravando. Estou. Ah, ok. Aí, amor, só um minutinho, tá? Chegou a pessoa, vou parar. CapCut, vou editar. Nananã. Faça isso para a sua esposa e veja não sei o que, nananã. Pô, deixou de ser incrível. Porque você não fez, não foi para ela. Você fez para os seguidores. Você fez para o seu ego. E a gente bate palma. A gente é discípulo de influencer. Vivemos uma época onde somos discípulos de influencer. E não entendemos o quanto isso está adoecendo a nossa geração. Porque, gente, se tem performance, a performance ela não é igual à verdade.
Precisamos descer um pouco do palco do digital e vir para a verdade. Richard Lovelace, também um grande escritor de espiritualidade, tanto que outro livro aí para indicar para vocês, Dinâmicas da Vida Espiritual, nós estaremos em um grupo esse ano lendo esse livro. Ele vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer que a verdadeira espiritualidade, ela não é uma religiosidade super-humana. Ela é simplesmente a verdadeira humanidade libertada do jugo do pecado e renovada pelo Espírito Santo. Ser espiritual não é ser super-homem, é ser homem. É ser gente. Gente espiritual não é que revela CPF. Até porque hoje em dia, dependendo da pessoa, você coloca assim, ó, Leandro José Vieira CPF. Vai aparecer. Eu não preciso do Espírito Santo para entender o que que é. Então, a gente precisa entender que a espiritualidade, ela gera a gente em mais, torna a gente mais gente. E como que eu faço para viver essa espiritualidade? Então, como é que ela acontece? O mesmo autor vai dizer que escadas, elas costumam nos intimidar. E ele acredita que os cristãos devem pensar que começam cada dia no topo da escada. Eu não vou subir a escada, eu já estou lá, em contato com Deus, e então renovam essa suposição sempre que parecerem ter escorregado um degrau. Então eu inicio o meu dia com um pensamento. Eu não vou fazer esse devocional para me aproximar de Deus. Eu faço esse devocional porque eu já estou com Deus. E por causa disso, eu quero me manter nesse lugar com Deus. Eu vou ter tal prática espiritual não para que eu alcance a Deus, mas porque eu já alcancei a Deus, agora eu posso me manter nesse lugar. E aí inverte um pouco o processo, porque às vezes a gente pensa que para eu estar com Deus, eu primeiro preciso me purificar. Então eu faço algo, esse algo me produz uma iluminação e a partir daí eu estou unido com Deus. Só que esse pensamento, ele não é o pensamento que as escrituras apresentam para nós, mas esse é o pensamento que as escrituras produzem em nós. Primeiro, nós estamos unidos com Deus por causa de Jesus Cristo. Não é porque o meu devocional é forte e eu me aproximo de Deus. Não, eu já estou com Deus. Porque Cristo fez isso por mim. E porque Cristo fez isso por mim, o Espírito, ele me ilumina. E porque o Espírito me ilumina, agora eu posso encontrar esse lugar de me tornar cada vez mais santo e mais semelhante a Jesus Cristo. Então, eu não estou subindo uma escada para alcançar. Cristo alcançou esse topo por mim. Agora eu faço para que eu me mantenha nesse lugar, não pensando também que se eu não fizer, eu perco o meu lugar, porque se Cristo conquistou, Cristo me sustenta, mas para que eu possa usufruir dessa verdade, então eu pratico. Porque eu não leio a Bíblia para estar mais próximo de Deus. Eu leio a Bíblia para entender que eu estou próximo de Deus. Porque é isso que acontece conosco. Nós somos crentes, mas vivemos órfãos de um pai que está dentro de casa. Por quê? Porque a gente não percebe que ele está dentro de casa. E as disciplinas espirituais, elas nos trazem essa noção: Deus está aqui e eu estou com ele. Então eu posso usufruir desse lugar. Tozer, um teólogo também muito importante, que fala bastante sobre espiritualidade, vai dizer algo incrível e com isso eu encerro a nossa introdução a essas disciplinas. Ele vai dizer que a santidade não é o caminho para Cristo. Cristo é o caminho para a santidade. Entenda isso. A santidade não é o caminho para Cristo. Se você crê nisso, que eu vou me tornar santo para estar com Jesus, você é tudo menos um cristão. O cristianismo nos mostra que Cristo veio até nós. E porque ele veio, a santidade ela é possível. Ele nos alcança e ele nos provê tudo aquilo que é necessário para que possamos viver uma vida santa. Então, com esse entendimento, Cristo já me alcançou. E agora eu quero responder aquilo que ele fez por mim. Nós vamos adentrar
a esse entendimento de disciplinas espirituais. Não faço porque sou grandão, porque sou o top, não. Eu faço porque ele me alcançou e agora eu posso fazer. As disciplinas espirituais não é para as pessoas mais velhas, para as pessoas mais à toas. A gente vai falar sobre isso. A disciplina espiritual é para todo aquele que nasceu de novo. Se não tem disciplina, não tem desenvolvimento. E se não tem desenvolvimento, eu vivo como eu sou nascido de novo, mas vivo como incrédulo todos os meus dias. E aí eu não respondo à intenção de Deus, de fato, ao me salvar. Que eu comece a desfrutar daquilo que é vindouro desde o meu hoje. Então, eu não busco para viver lá. Eu busco porque está disponível para que eu viva a partir daqui. Tudo. As alegrias e os sofrimentos com Cristo Jesus. Amém? Quero que leamos Êxodo capítulo 5 agora. Gostaria que você ficasse em pé no seu lugar. E vamos ler a porção das Escrituras para que a gente entenda um pouco a respeito de uma disciplina espiritual que eu creio que ela é muito importante para os nossos tempos. Êxodo capítulo 5, a partir do verso 1 até o verso 9, nós leremos, tá? O texto diz o seguinte: Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Eles prosseguiram: O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro, portanto, deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, para evitar que ele venha sobre nós com peste ou com espada. Então o rei do Egito disse: Moisés e Arão, por que estão afastando o povo de suas tarefas? Voltem ao trabalho. E Faraó disse também: O povo da terra já é muito, e vocês ainda querem que eles descansem de suas tarefas? Naquele mesmo dia, Faraó deu uma ordem aos feitores do povo e aos capatazes, dizendo: Daqui em diante, não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como antes. Que eles mesmos ajuntem para si a palha, mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Não diminuam a cota. Eles estão desocupados e por isso gritam: Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Imponham mais serviços a esses homens para que se mantenham ocupados e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Senhor, essa é a tua palavra. Oramos para que o Senhor possa, através do teu Espírito, nos iluminar o nosso entendimento, o nosso conhecimento, que possamos, de fato, entender aquilo que está escrito aqui, aquilo que significou naquela época e como podemos aplicar nos nossos dias. Senhor, oro para que um homem fale, mas que a voz do teu Espírito possa ecoar em cada coração essa noite. Nos livra de toda distração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, bora lá. Vamos, agora sim começar o sermão, tá? Mas é algo muito importante a gente trabalhar com essa introdução para que ela prepare de fato o solo daquilo que vai ser plantado em nossos corações hoje. A gente leu esse texto, é um texto muito maravilhoso, é um texto que marca um momento muito importante da história de Israel, portanto, a nossa história também, que é o momento que Deus, ele ouve, depois de 400, alguns textos 420, 450 anos, o povo que estava sendo levado como escravo ali no Egito. A gente precisa lembrar que esse povo não chegou lá como escravo, ao contrário. Esse povo chegou lá a partir da pessoa de José, que foi aquele que Deus depositou sabedoria para que ele ajudasse o faraó na época de escassez, e unicamente por causa de José, o Egito não faliu. Por causa da sabedoria de Deus que estava em José, eles conseguiram passar por esse momento de escassez, e não apenas passar, eles prosperaram e muito. Então, Deus manda uma ferramenta dele, um homem dele para aquela nação,
A partir daquele homem, aquela nação prospera muito, e ali no final desse relato, a gente percebe que Faraó, então, permite que José venha com a sua família ali para o Egito. E é isso que acontece. A gente termina o livro de Gênesis com o povo de Deus chegando no Egito, porque ali era o lugar de prosperidade, e como uma forma de gratidão de Faraó a José, ele permite que o povo estivesse ali. Mas a gente vai perceber que entra, depois de um tempo, um faraó que nada sabia sobre Deus nem sobre esse povo. E que começa a perceber que esse povo é um povo muito forte, um povo muito vigoroso, um povo que estava se multiplicando muito. E por medo, o que que ele faz? Ele escraviza esse povo. E aí se passam 400 anos de escravidão, onde esse povo que entrou ali como um povo privilegiado, um povo que foi honrado, agora é um povo escravo, um povo que está totalmente sem a ideia certa de quem Deus é, porque foi influenciado pelos tipos de deuses que tinham ali no Egito, pela forma de trabalho que tinha proposto o Egito, pela forma de adoração que tinha ali no Egito. Mas Deus não se esquece do seu povo. Deus, ele se lembra do seu povo depois desse momento de tristeza. E é muito interessante, a gente não tem tempo para falar sobre isso, mas a gente vai perceber que é no momento exato. Deus ouve o povo no momento exato que o próprio Deus também quer revelar algo, não apenas a esse povo, mas a todas as nações. Deus, ele chama Moisés e ele diz para Moisés, bem resumo, tá? Olha, Moisés, você vai chegar lá em Faraó e você vai falar para Faraó o seguinte: Deus, o Senhor Yahvé, falou para você libertar o povo, que o povo vai agora andar 3 dias deserto adentro e que eles vão adorar ao Senhor, eles vão oferecer uma festa ao Senhor, eles vão oferecer sacrifícios ao Senhor Yahvé. Então, Moisés ouve isso, mas é muito bacana, porque o próprio Deus já fala: Moisés, você vai lá, você vai falar para Faraó. Moisés, poxa, vou lá falar para Faraó, Faraó vai libertar o povo, porque Deus tá falando. E aí o próprio Deus já fala: olha, Moisés, você vai lá, você vai falar, mas Faraó não vai querer, tá? Imagina que beleza, sabe aquela coisa? Olha, eu queria que você fizesse tal coisa, mas não vai dar certo. Você já vai com todo o ânimo, né? E aí Deus fala: olha, não vai querer, porque vai ser importante que uma forte mão recaia sobre esse povo, e aí sim vocês vão ser libertos. Bom, então, tipo, não vai dar certo, mas vai dar certo. Moisés vai e fala: Faraó, é o seguinte, Deus, Yahvé, falou para você libertar o povo, para que o povo vá para o deserto prestar uma festa de adoração a ele. Faraó fala: quem é Deus? Nem sei quem que é Yahvé. Temos vários deuses aqui. Esse daí eu nunca nem ouvi falar. Nada a ver. Não vou deixar. Aí o povo fala: Faraó, deixa, sabe por quê? Porque se você não deixar, Deus vai mandar a praga para cá. Ele vai falar assim: ó, eu nem ligo. E é o seguinte, por que que você está tirando o povo do trabalho? Porque um pouco antes, Deus tinha falado também para Moisés falar com o povo. E Moisés fez milagres ali para o povo. E aí agora o povo sabe quem Deus é, sabe? Nossa, o nosso Deus veio nos buscar. Então o povo já está meio que animado com a ideia. Vamos sair daqui para adorar a Deus. Vamos ser libertos, graças a Deus. Mas aí o faraó fala: eu não vou. Outra coisa, você está fazendo o povo parar de trabalhar. O povo já é muito. Você ainda quer que eles parem de trabalhar? E aí ele simplesmente diz: não vai. Mas além de dizer que o povo não vai, Faraó começa a implementar outras coisas. E aí a gente vai ver. O pedido de Deus é: deixe o meu povo ir. O que Faraó fala? A primeira coisa que a gente precisa entender, né? Deixe o meu povo ir, é o pedido de Deus. Mas qual que é o propósito pelo qual Deus quer libertar o povo? Isso é muito importante, tá? Às vezes a gente tem ideia que o propósito que Deus tinha para libertar o povo é fazer o povo ser livre. Simples. Deus quer libertar os escravos para que eles não sejam mais escravos, mas sim pessoas livres. Em momento nenhum está dizendo isso. Deus fala assim: eu quero que os liberte. Para quê? Para que eles possam me adorar. Então, Deus não liberta para que eles fossem livres, mas sim que eu adorasse. E aí a gente começa a entender um pouco a respeito do que é liberdade a partir do pensamento de Deus.
Liberdade não é o simples fato de não estarmos mais escravizados, mas é estarmos no lugar que nunca deveríamos ter saído, sua presença. Só existe liberdade na presença de Deus, verdadeira liberdade. Porque a partir do momento que não estamos na presença de Deus, ou o Faraó é externo ou ele é interno, mas livres nunca seremos. Então Deus, ele diz que vai libertar esse povo. Para quê? Para que eles possam adorar. Mas aí Faraó fala: "Não, vocês não vão. E daqui adiante, a gente vai fazer o seguinte: não forneça mais palha para o povo, para eles fazer os tijolos. Que eles mesmos ajuntem para si as palhas, mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos e não diminuam a cota." Olha isso. Os tijolos, gente, diferente dos nossos aqui, eles eram feitos com argila do Nilo. E a palha dos milhos, ela era utilizada ali dentro do tijolo, eles misturavam argila com tijolo, dava o formato, colocava para secar, porque essa palha dava essa sustentação para o tijolo. Então, tudo indica que o povo tinha que fazer o tijolo, mas o material era fornecido para eles. E já estava difícil. Agora, Faraó fala assim: não, não vai dar mais palha, eles que vão buscar e vão ter que continuar fazendo o mesmo tanto que faziam antes. Ou seja, vamos aumentar a carga de trabalho para que eles fiquem extremamente cansados. Por que que eles deveriam ficar extremamente cansados? Para que eles não dessem ouvidos àquilo que Deus está falando. Porque, gente, na estratégia de Faraó, ele não tenta negar a existência de Deus. O que ele faz é aumentar o trabalho do povo. Por quê? Porque se o povo está com tanto trabalho, eles não vão dar ouvido àquilo que Deus está dizendo. Então, a estratégia de Faraó não é dizer Deus não existe, mas é colocar tanto trabalho ao ponto de que, mesmo Deus existindo, eles não tenham tempo para se relacionar com Deus. Ou seja, ateísmo prático. Porque às vezes nós confessamos que somos cristãos porque cremos em Deus. Cristão não é quem crê em Deus, até o diabo crê em Deus. Cristão é quem se relaciona com Deus. Eu te pergunto, você é cristão? Porque se você acha que a sua fé é pautada apenas na sua crença, você está muito enganado. E vamos ir um pouquinho além? Até o diabo é mais teólogo do que nós, em muitos assuntos. Porque ele treme. Tiago fala disso. Ele crê, e ele até treme, porque ele sabe quem Deus é. Muitos de nós não. A gente brinca. Então, mais crente, mais teólogo que nós, até o diabo é. A questão é, o que que nós fazemos com isso que cremos? Faraó, ele não tenta negar que Deus existe. Ele simplesmente dá tanto trabalho ao ponto que eles não deem mais ouvidos. Por quê? Porque quando a gente precisa entender que o seguinte, quando o cansaço governa, o culto desaparece. Quando o cansaço toma conta, não tem motivo mais para ter culto. E por culto aqui, não dominical, mas também dominical. E aí, irmão, como é que tá? Corrido. Ô, irmão, você não foi lá no culto por quê? Meu irmão, uma correria. Você tem que ver. E aí, tá conseguindo ler a Bíblia? Ah, cara, você sabe, né? Hoje em dia tá tudo corrido, tá muito difícil. Então, perceba isso. Faraó não estava nem aí de falar: "Não, gente, vocês não podem crer em Deus". Não, vou fazer algo que é mais eficaz. Porque a maioria de nós aqui, se vier o maior ateu com mais evidências
de que Deus não existe, sentar com a gente e falar assim: "Hoje eu vou te provar que Deus não existe", você vai falar: "Tá repreendido, Satanás". Pode falar: "Ah, Deus não existe por causa disso", tá repreendido, tá repreendido, tá repreendido. A gente se desvia de tudo, por quê? Porque eu creio que Deus existe. A questão é que a gente não pode ver uma oportunidade de ganhar um pouquinho mais, que a gente fala: "Ah, vai dar uma cansadinha a mais", e a primeira coisa que cai é quem? É Deus. Vou deixar de lado. "Ah, não, mas eu tô não, tô trabalhando para sustentar minha família, tô trabalhando não, meu trabalho é digno". Então, além de todo o peso espiritual que já existe por trás, que traz o cansaço, que nos impõe, que nos leva mais para esse lugar de estarmos distantes de Deus, existe também a sociedade. E esse bonitão aí, ele chama Byung-Chul Han. Byung-Chul Han, ele é um filósofo, ele é nascido na Coreia do Sul, mas ele já mora há muitos anos, já foi radicado na Alemanha. Ele é professor de filosofia e ele tem sido um dos filósofos que mais tem falado para o nosso tempo. Primeiro porque ele é um filósofo vivo ainda, então ele ainda escreve. Ele é um filósofo que fala a respeito desse advento das redes sociais. E ele é um filósofo que teve uma coragem de fazer algo que há muito tempo não se fazia, que é o quê? Transicionar a forma que a sociedade deve ser vista. Porque todos os filósofos são extremamente importantes, porque como a gente já falou aqui em alguns momentos, a filosofia ela é responsável por levantar perguntas. Perguntas que são extremamente importantes e perguntas que a teologia só respondeu porque primeiro elas foram levantadas. A gente vai ver Paulo fazendo muito isso, né? Muito que a gente tem do escrito de Paulo é porque ele chegou, um questionamento tinha sido levantado, um questionamento filosófico, e ele respondia com teologia. O Deus desconhecido está ali para nos falar a respeito disso. E a gente percebe que esse filósofo, ele começa a levantar alguns questionamentos, e o principal questionamento que ele vai levantar é o porquê tanta gente está cansada, deprimida e ansiosa, mesmo vivendo em sociedades livres. Porque a sociedade, até um tempo atrás, era uma sociedade da disciplina, ou seja, nós éramos obrigados a fazer tudo que fazemos, nós éramos controlados de todos os lados. Mas Byung-Chul Han vem e levanta essa bola, ele fala: "Olha, somos tão livres, gabamos tanto de não sermos como aqueles de antes, mas estamos extremamente cansados, estamos extremamente ansiosos e deprimidos. Por que que isso está acontecendo?" E aí ele começa a levantar esses questionamentos, e aí ele desenvolve a ideia de que nós agora não vivemos mais daquilo que era chamada a sociedade da disciplina, que muitos aqui experimentaram ali na sua infância, que era todas as regras eram impostas, era entra esse horário no trabalho, sai esse horário, estudo isso, estudo aquilo. Não, nós estamos livres. Hoje em dia nós questionamos, mas hoje nós entramos no que ele chama de sociedade do cansaço ou Sociedade do Desempenho, que inclusive é um dos livros que eu gostaria de indicar para vocês lerem. Um livro muito bacana, livro pequeno, mais denso, mas que começa a nos auxiliar a olhar um pouco para o tempo que nós vivemos hoje em dia. E ontem, até enquanto eu estava estudando, eu pensei assim, né? Nossa, por que que às vezes a gente fica nessa, né? Não, tenho que entender como o mundo funciona, como o mundo funciona. E a gente às vezes não tem tanto interesse sobre isso. E ao mesmo tempo eu percebi que tem tanta gente que fica assim, ó, ah, eu preciso entender como é que o mundo espiritual funciona. A gente crê em gente que diz como o mundo espiritual funciona, que só ouve vozes da cabeça dela e não consegue crer em filósofos que falam como o mundo funciona a partir de vários estudos que eles fazem. Ó, pra você ver que bênção. É tipo a ideia do Monjaro e da vacina do Covid, né? Vacina do Covid todo mundo duvidou. Do Monjaro, tá todo mundo tomando de canudinho. Por quê? Porque no final o benefício é próprio. E aquilo que o benefício é para mim e que exalta mais o eu não faço nem questionamento, eu só quero o resultado.
Ou seja, a gente não acredita no que é verdade, a gente acredita no que a gente quer que é verdade. Quer que seja verdade. Mas isso aqui é uma verdade. A sociedade que a gente vive é isso. E, surpresa, você está nela. Você está sendo atingido por ela em todos os momentos. E aí a gente precisa entender que, na sociedade do cansaço, esse sujeito, de desempenho, ele explora a si mesmo. E essa autoexploração ela é muito mais eficiente do que a exploração do outro. Ou seja, na pós-modernidade, no tempo que nós vivemos hoje, o sujeito não é oprimido por outro, mas sim por si mesmo. Hoje em dia não é o seu chefe que te oprime, é você. Antigamente, dava 6 horas, batia o sinal da indústria, você ia embora, podia descansar. Hoje em dia, das 6 horas, você continua. Das 7, você continua. Às 8, você sai, mas você ainda produz. Às 9, você produz. Às 3 da manhã, você acorda e tem uma ideia. Vou produzir. Às 8 horas, 7 horas você acorda, já tem uma pessoa que postou lá no Instagram. Enquanto você dormia, eu ganhei mais 1 milhão. Você já acorda mal e você fala: meu Deus, hoje eu preciso correr para ir atrás daquilo que a pessoa acordou 5 horas. Hoje em dia a gente toma banho frio, não sabe por quê. Vou acordar para treinar 3 da manhã. Por quê? Porque é mais legal, mostra que eu tô mais no desempenho. Mas não dá para você acordar às 7? Dá. Mas por que você não faz às 7? Não, porque você sabe, né? Não é só treinar, tem que mostrar. Desempenho, performance, cansaço. Esse é o tempo que nós vivemos. Tô sendo um profissional bom, vou ser melhor. Tô num cargo legal, posso crescer mais. É um positivismo que foi envolvendo a gente, e essa é a maior característica desse tempo que nós vivemos. É uma positividade extrema, exorbitante, exacerbada. Ela é uma positividade que virou positivismo. Não é mais eu posso, é eu devo. Se eu posso, eu devo. E aí eu vou dar tudo de mim para alcançar isso. E aí a gente não percebe que hoje, se antes, né, na pós-modernidade, o sujeito não é oprimido pelo outro, mas sim por si mesmo. Por quê? Porque o chicote agora é interno, gente. O chicote é interno. E é cansativo, é exaustivo. A gente vive nessa realidade cada vez mais adentro dela. Na sociedade do cansaço, o limite é a exaustão. Enquanto eu não me explodo, eu não paro. Eu não tenho capacidade nenhuma, mas eu descobri que eu posso. Bora! E eu explodo comigo e com todo mundo que está ao redor. Por quê? Porque eu tenho. Eu tenho que ganhar dele. É o desempenho. E aí, esse mal entrou para a igreja, claro. Porque daí você fala: não, mas isso é a sociedade lá fora. Eu sei que eu tô lá dentro, mas, poxa, eu tô aqui protegido. Entrou, ó que benção. Ela entrou. E aí, o que, que aconteceu? Na sociedade. A gente está aqui, os crentes, né? Aí fizeram uma fusão maravilhosa. O evangelho, com letra minúscula, mais a positividade. Aí o que, que virou? Teologia coach. E o que, que é a teologia coach? É aquela que fala assim: você nasceu para dar certo, né? Deus não te fez para viver uma vida mediana. Tá morando no Boqueirão? Mas em qual região do Boqueirão? Que Boqueirão é meio que tudo, né? Ah, ali perto da. Ih, se fosse mais pro lado do Carmo, poxa, aí tá massa. Mas ali. Deus não te fez para viver uma vida mediana. O céu está torcendo por você. Vai lá, o céu tá torcendo por você, né? O seu melhor ainda está por vir. A morte, né? Te esperando. Você não venceu ainda porque não tentou o suficiente. Hoje em dia, é isso que a gente vê, né? É isso que a gente ouve. Só não deu certo porque você ainda não estava pronto. Ó, que benção. Né? Uma positividade, um positivismo. A pessoa perdeu um nenê.
Perdeu um filho. Não, fica tranquila, porque Deus ainda não te deu, porque você não estava pronta. A gente ouve isso, tá? Ai, que absurdo. Aham, mas é o que muitos pensam. Ah, eu caí saindo de casa e aí perdi o ônibus. Não, é porque esse ônibus ia explodir. Meu Deus, que canseira, que canseira. É cansativo viver a vida assim. E aí a gente percebe que hoje nós vivemos nesse lugar, e o Vilibaldo Neto, que é um pastor aqui do lado da Batista do Lindóia, diz que nessa reconfiguração a religião parece se tornar algo diferente, especialmente porque Deus, o totalmente outro, deixa de estar no centro para dar lugar ao eu. Desse modo, não se trata do antropocentrismo aos modos modernos, que coloca o ser humano no centro do universo, mas do egocentrismo pós-moderno, na qual cada pessoa coloca a si mesmo como centro de todas as coisas. Hoje, o principal não é o homem, sou eu. Eu não tô nem aí pro outro, sou eu. Eu entro nesse lugar. O chicote estrala dentro de mim. Eu preciso ser o melhor. Por quê? Porque eu posso ser o melhor. Mas será que só porque eu posso eu devo? Mas graças a Deus há esperança para isso. E qual que é a esperança? Cristo. Cristo que, primeiro, nos informa que nós não precisamos viver mais conforme os padrões deste mundo, mas que podemos nos deixar ser transformados por Deus pela renovação de mente para que possamos experimentar a vontade dele. Isso é muito poderoso, gente. É muito poderoso porque essa transformação não inicia em nós, essa transformação inicia em Deus. E quem conduz essa transformação é Deus. Deus me leva para o lugar que ele deseja que eu vá. E nesse lugar, porque Deus me levou, eu consigo usufruir dessa vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Então agora eu não vivo mais para uma plateia gigantesca que cada pessoa tem várias especificações para dizer o que é sucesso. Sucesso para mim é viver conforme a vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus? É aquilo que Deus oferece para mim no meu dia a dia. Eu sou grato por isso. E eu encontro descanso nisso. O povo foi liberto do Egito. A gente sabe como que acontece. Vem as pragas, o povo é liberto do Egito. Chegam no Sinai, Deus vai trazer a autenticação que eles foram libertos. Qual que é a autenticação que eles foram libertos? Os 10 mandamentos, que começam com 8 nãos. Qual que é a esperança que nós temos numa sociedade e numa igreja que hoje em dia prega um positivismo, uma positividade tóxica que acaba com a gente, que nos leva cada dia mais à exaustão? Os nãos de Deus. Porque o não de Deus não é aquilo que nos impede de sermos livres, é aquilo que nos ensina o que de fato é liberdade. São as barreiras que nunca nos deixarão de sair da estrada que de fato é liberdade. Mas além dos nãos que nos proíbem, Deus também ele nos dá algo: descanso. Aquele povo escravo que se trabalhava muito, agora trabalha mais ainda. Ao chegarem perto de Deus, ouve Deus mandarem eles fazer algo. O quê? Descansa. Para. Mas se eu parar, vai acabar. Não, não tem, não é porque você faz. O sábado, ele é algo pedagógico, que é um dia para a gente parar e pensar assim: nossa, se eu tô parado e ainda tem, não tem, não é porque eu faço. Tem porque Deus faz. E quando eu faço, faço junto com Deus. Porque se em algum momento eu precisar parar, Deus continua fazendo. E isso era para o povo do Egito. Havia esse sábado, esse dia. Mas e para nós? Como funciona? Existe também. Lá em Hebreus, capítulo
9, do 9 ao 10 diz o seguinte: "Portanto resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas." Então entenda algo, Cristo, ele é o verdadeiro sábado. Em Cristo, nós vemos a lei se cumprir. E quando a lei se cumpre, Cristo se torna o verdadeiro sábado. E esse sábado é o sábado do descanso. Um descanso que um dia será eterno, mas que agora já pode ser. Descanso para onde? Para as nossas almas. Em um tempo onde o chicote estrala do lado interno, onde nós somos pressionados 24 horas por dia, produzir, 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 cada vez mais somos ingratos por aquilo que já temos, porque não conseguimos usufruir daquilo que temos, é aquilo que nós falamos aqui tantas vezes já, temos tanto anseio de ter, mas quando temos um tédio enorme. Por quê? Porque já tem algo novo que eu posso ter, e aí eu corro para ter, e quando eu tenho eu não usufruo, por quê? Porque já saiu uma nova versão daquilo que eu tenho. E às vezes a versão é a nova versão de si mesmo. Né, muitos dizem, né, a nova versão de si mesmo é melhor, eu te falo, a melhor versão de si mesmo é a morta, com Cristo Jesus e ressurreta com o Pai. É só essa, qualquer outra é ruim. E hoje o chamado de Deus para nós, para a disciplina que Deus deseja que nós usufruímos, a gente consegue ver em Mateus capítulo 11, 28, que ele diz: "Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei." Ele continua dizendo: "Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." E uma sociedade, e um tipo de cristianismo que tem sido apresentado a nós, que sempre diz que você pode mais, que você pode fazer mais, que você pode acumular mais e mais e mais, Deus está dizendo hoje para nós: para, descansa. Talvez o que você tem já é mais do que o suficiente para viver a vida que eu desejo que você viva. Para. Se coloca de frente à plateia de um só, Deus. E veja que quando ele olha para você e você está vivendo de acordo com a vontade dele, buscando o reino em primeiro lugar, para Deus está tudo bem. E aí a gente entende que o descanso cristão, ele não é ausência de esforço, é ausência da culpa. Em Cristo não trabalhamos para sermos aceitos, mas porque já fomos aceitos. O evangelho, ele nos adota. E com a adoção, ele quebra todo o espírito de orfandade que existe em nós. O descanso que o Senhor nos propõe nesse domingo, para a partir desse domingo, não é 10 táticas de descanso para que você possa produzir melhor. Não, é um descanso de alma. É você poder deitar e falar: fiz o que pude. E mesmo no dia que pude muito pouco, pude o que era suficiente. Posso descansar, primeiro, eu saio de alguns meios que só me adoece, mas naqueles que eu preciso estar, eu olho e eu não mais avalio o sucesso a partir da ótica do mundo, mas sim a partir daquilo que Deus tem proposto para mim. Estou cumprindo a carreira que me foi proposta por Deus, então tá tudo bem. Eu quero convidar você a ficar em pé agora para que a gente possa orar. E para que durante essa oração a gente possa pedir ao Senhor que nos dê graça para descansar nele. Talvez você está aqui nessa manhã e você está ouvindo essa mensagem e você fala: "Leivson, mas
Eu já cheguei na exaustão. Eu já fritei meu cérebro. Eu já estou em um lugar de totalmente inutilidade. Hoje eu não descanso. Por quê? Porque eu nem existo quase. O Senhor está aqui também para você. O chamado dele também é para você e para mim. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Senhor, muito obrigado pela tua palavra nessa manhã. Te agradecemos de todo o nosso coração. Pedimos para que o Senhor possa nos levar a esse lugar de descanso, teu Filho Jesus Cristo. Em Cristo nós podemos estar distantes de tudo aquilo que nos aflige, nós podemos estar longe desse excesso de positividade, esse positivismo, essa vontade de sempre querer mais, de não conseguirmos descansar a nossa alma, de não termos tempos para os nossos familiares, para o Senhor, Deus. Às vezes aquele trabalho que nós falamos que é bênção que veio de ti, só nos afastou de ti, então que o Senhor nos ajude a discernir aquilo que provém de ti do que não provém e nos dê coragem para abandonar. Mesmo que tenhamos, Deus, que diminuir o nosso estilo de vida, que façamos para que possamos aumentar a nossa comunhão contigo. Nos livra também do legalismo, Deus, que nos faz querer abandonar coisas que podemos sim suportar. Mas, Deus, que nessa sociedade desesperada, cansada, que cada vez mais adoece, que o Senhor possa levantar pessoas que são saudáveis porque creem em Ti. E que são saudáveis não para si, mas para que essa saúde possa ser uma luz que aponta para aquilo que de fato pode trazer descanso para toda a alma. Não estamos mais lutando para sobreviver, não estamos mais nos afogando em um mar, não estamos salvos em Ti, Jesus. Todo balanço que acontece, acontece do lado de fora da arca. Estamos guardados em Ti, Jesus. Que essa seja a nossa esperança todos os dias, guardados em Ti. Em nome de Jesus, amém.